Graça e paz, um bom dia. Hoje vamos continuar com os nossos devocionais. No Novo Testamento, nós estamos lendo Lucas, capítulo de número 5, o Evangelho, conforme escreveu Lucas. E se você está acompanhando aquilo que nós estamos propondo de leitura no Antigo Testamento, para que ao final do ano tenha lido a Bíblia toda, Jó, capítulos 27 até o 29. Jesus aqui em Lucas aqui falando de Jesus, vai falar sobre o chamado dos primeiros discípulos. Lucas vai mostrar ele chamando Pedro, Tiago e João primeiro. Veja bem, a partir do versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lancei as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande multidão de peixes. Veja que coisa maravilhosa é a maneira que Jesus está chamando Pedro aqui. Jesus está pregando, ele usa um barco ali para poder estar falando ali, ensinando as multidões, e esse barco era justamente de Pedro. Será que foi uma coincidência? Com certeza não. Jesus está ali, aqueles homens tinham trabalhado a noite toda, não tinham pescado nada, e ali Jesus está ensinando ali as multidões, Pedro de lado ali, lavando sua rede, com certeza, ouvindo o que Jesus estava falando, e ele ali atendeu ao que Jesus disse logo depois de ter ensinado. Ele disse para ele ir, fazer-te ao lago e lançar as redes. Pedro, interessantemente, chamou Jesus já de mestre aqui, e ele vai dizer que sob a palavra dele, eles iriam lançar as redes mais uma vez. Já uma obediência da parte de Pedro. Pedro era peculiar, é o profeta, é um apóstolo, na verdade, em que nós vamos ver várias coisas acerca dele, mas desde o início ele é aquele que serve a Jesus Cristo, que acredita em Jesus, que chama Jesus de mestre e que vai estar ao lado de Jesus ali, apesar dos pesares, como nós vamos ver no final aqui a sua negação. Vendo ali que houve aquela grande quantidade de peixes, o versículo 8 diz para nós que Pedro se prostra aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou um pecador. O versículo 9 mostra que isso aconteceu porque a admiração se apoderou dele. E aí Jesus fala para Simão no versículo 10, não temas, doravante serás pescador de homens. E ali junto com ele estava Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu. E o versículo 11 deixa claro para nós que eles colocam os barcos na praia, deixam tudo e seguem a Jesus naquele momento. Esse aqui nos registros de Lucas é o primeiro chamado de Jesus aos discípulos ali, Pedro, Tiago e João, e esses são aqueles que vão estar mais próximos de Jesus durante todo o ministério dele, como também nós vamos ver ao longo da leitura do Evangelho de Lucas. Veja que Pedro, ele ali se considera um pecador logo de cara, quando vê Jesus fazendo milagre. Ele tinha chamado ele de mestre, mas não sabia que tipo de mestre ainda ele seria, e agora ele percebe Jesus, o Senhor dos senhores, ali diante dele, e ele larga tudo e vai seguir a Jesus. Jesus há um relato interessante aqui, depois que Jesus purifica um leproso, versículo 16 diz para nós que ele se retirava para lugares solitários e orava. Será que temos seguido o exemplo de Jesus? Jesus, ele frequentemente, ele se retirava para estar orando, ia para lugares solitários. Veja, o próprio Deus aqui em pessoa, o próprio Jesus, ele tirava um tempo de oração, de meditação, de estar ali somente ele e Deus. Será que nós temos seguido esse exemplo? Que nós possamos aprender com o nosso mestre Jesus Cristo. Mais para baixo, a partir do versículo 27, nós vamos ver Jesus chamando Levi. Levi nós sabemos que é Mateus. E quem é esse Levi? Diz aqui o versículo 27 que, saindo, viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, seguiu. É interessante como Jesus chama aqui os discípulos e ele os segue. Nós não podemos ter a ideia de que Mateus, ou Levi, como ele é chamado aqui, não conhecia Jesus antes, não tinha ouvido Jesus falar. Claro que tinha, não foi algo de supetão, apesar de, se fosse assim, também seria maravilhoso, e Jesus ele poderia fazer assim, mas com certeza esses homens aqui estavam ouvindo Jesus já estava ministrando, ensinando, e Jesus vai chamando ali aos poucos cada um deles para poder estar seguindo
a ele, ter uma intimidade maior com eles. E agora esse Levi, que era um publicano, estava na coletoria. Quem eram os publicanos? Eram aqueles que cobravam impostos, eram pessoas do meio do povo judeu, que eram contratados pelo Império Romano para estar ali cobrando impostos do seu próprio povo, ou seja, eram pessoas odiadas, pessoas muito mal vistas ali pela sociedade. E, para piorar a situação, entre aspas, esse Mateus, ele convida Jesus para ir à sua casa e faz ali um grande banquete. Ele tinha amigos publicanos, outros que estavam junto com ele à mesa, e claro, ali os fariseus estavam ao redor, estavam murmurando: será que ele não sabe que está comendo com publicanos e pecadores? Jesus traz uma resposta espetacular no versículo 31. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Por que ele está dizendo isso? Porque aqueles fariseus, escribas, aqueles ali doutores da lei, eles achavam que estavam acima da lei, não precisavam de nada, mas Jesus está dizendo: eu vim para aqueles que são doentes, eu vim para os pecadores, eu vim para os perdidos, para encontrá-los, eu vim chamar, sim, pecadores ao arrependimento. Você faz parte desse que já se arrependeu da sua vida pregressa, que está entregando a sua vida para Cristo, ouviu o chamado dele. Se você ouviu o chamado dele, coloca aí: eu ouvi o chamado de Jesus, e siga ele com todo o seu coração, com toda a sua vida. Que Deus te abençoe sempre, e a paz do Senhor.